Olá, Brasil, bom dia. Obrigada, Elvis e Brasil que paz. Já estamos aqui ao vivo. Sextou. E quer dia melhor para você aprender a fazer uma paella valenciana deliciosa? Você poderia ir lá no Pepe, né, saborear. Mas o Fábio tá aqui, o Fábio Benedetti, e ele vai montar, vai fazer ao vivo. Mas é direitinho, ao vivo você vai ver que demora então, chefe, 1h30, mais ou menos, para se fazer uma paella. Mais ou da menos. Da melhor qualidade, exatamente, né, Fábio? Fazendo todos os ingredientes, passo a passo, por volta disso aí. O Fábio tem um restaurante no bairro do Ipiranga, aqui em São Paulo, que todos os dias é dia de paella. 1, 2, 3. Como é que vocês conseguem todo dia uma? É, porque é o seguinte, a gente é um restaurante de paella, né? Então, assim, só faz paella? Faz paella, temos outros pratos, mas 99% do pessoal vai lá para comer nossa paella. Vamos começar a nossa? Vamos então, começar. aí a gente vai conversando? A gente vai colocar a primeira coisa, a gente vai colocar o azeite, para depois já começar fritando o nosso frango, tá? Vocês sabem que paella, na verdade, argentino fala paella, não é? E espanhóis falam paella. Aqui, no caso do Pepe, começou pelo Pepe, que era um espanhol. Sim. Que era o proprietário do restaurante. Na verdade, o Pepe era nosso avô espanhol, que veio de Almeria, na Andaluzia. E ele trouxe a paella, a receita familiar, para o Brasil. E aí meu tio, genro dele, se apaixonou pela paella e continuou a tradição da família. E em 99 abriu o restaurante na casa onde a gente morava, no Ipiranga. Na casa de vocês? Exatamente. E continua no mesmo lugar? Continua no mesmo lugar, só foi expulsando o pessoal. O restaurante continua. O pessoal da casa foi indo embora, né? Deixa eu pegar o frango E você aqui. faz há quantos anos? Eu faço desde o começo, junto com meu tio, comecei fazendo eventos. Você tinha que idade, há 23 anos, eu tinha 16 anos. Oh, que coisa bacana, hein? Dia 12 de março, agora a gente completa 23 anos. Poxa vida, você vê que a melhor pessoa nós trouxemos aqui para fazer essa paella. E ela vai ser feita em tempo real. Exato. É uma paella que mistura a valenciana, o frango, com frutos do mar. Aqui no Brasil, mas lá também. Então, lá na Espanha, se você pedir uma paella valenciana, ela não vai levar frutos do mar. Ela leva o quê? Carnes, então, de caças, que pode ser coelho, lebre e bastante vegetais. Então, assim, você vai ter sempre uma paella valenciana, é uma paella do campo. Aqui, como a gente não tem muito hábito de comer coelho, nem lebre, ela leva os frutos do mar. Essa mistura, tem paella só com frutos do mar. E no caso da valenciana, aqui em São Paulo, acho que em todo o Brasil, né, Fábio? Aqui... A gente mistura o frango com os frutos do mar. Agora, tem um arroz aqui que vocês que criaram. Eu queria abrir... Será que eu posso só colocar um bocadinho aqui? Claro. Para o pessoal ver. Esse arroz é uma criação deles. Ele tem uma cor linda, o que já dá cor à paella. Agora, como vocês chegaram a esse arroz? Então, na verdade é o seguinte, existe sempre uma dificuldade para o pessoal fazer uma paella em casa, porque existem alguns ingredientes que são necessários, como o açafrão, corante, uma páprica, que às vezes não é tão fácil e tão simples de se achar. Tá. E quando você compra, sempre sobra na sua despensa, acaba estragando e é um ingrediente caro. Então o que a gente fez? A gente desenvolveu o nosso arroz já misturado, exatamente, já misturado com açafrão, com a páprica, porque aí você não tem que se preocupar com a compra desses outros ingredientes. E olha, aqui no rótulo atrás ainda tem como se faz. Exatamente, tem a nossa receita. Tirar um pouquinho o brilho, ver se eu consigo aqui. A paella, tá vendo? Ó, que legal. No nosso caso, vai estar no nosso Instagram, @programa Vou Te Contar. Ô, Fábio, eu tenho um programa lá dentro para combinar, para comandar e você aqui. Perfeito, de vez em quando eu vou vir aqui fora e você vai conversando comigo pelo vídeo, tá bom? Não faça nada sem que eu veja e o pessoal também. Legal. Porque hoje, gente, é um dia de luta, de conscientização, na verdade, sobre o alcoolismo. Infelizmente, é uma doença que atinge cada vez mais mulheres, e mulheres muito jovens. É comum, numa cidade como São Paulo, você sair num dia como hoje, uma sexta-feira, e ver meninas tomando muita bebida alcoólica, algumas caídas no meio da rua ou jogadas ali numa calçada. Por isso, nós trouxemos hoje o doutor Ivan Barenboim. Ele é psiquiatra, está aqui no nosso programa, vamos ver a imagem dele. Bom dia, doutor, prazer em recebê-lo aqui. E vamos falar muito sobre o alcoolismo. Seja bem-vindo. Bom dia. E nós estamos também hoje recebendo a Karen Sonda, que ela vem dar um depoimento, contar a sua história de vida. Foi muito difícil se livrar do álcool, Karen? Mas você conseguiu? Consegui.
Isso prova que se você conseguiu, muitas outras mulheres que estão em casa envolvidas por essa doença, alcoolismo não é vício, é doença que afeta tanto mulheres como homens e que vai ser assunto no programa. Além disso, daqui a pouquinho, após o intervalo, nós já temos informações sobre a situação na região serrana do Rio. Fica comigo que a gente volta já já. Pois é, gente, o temporal em Petrópolis deixou 120 mortos e mais de 110 desaparecidos. O repórter Giovanni César traz direto do jornalismo mais informações pra gente. Seja bem-vindo. Bom dia, Giovanni. Bom dia, Claudete. O jornalismo da Rede TV continua acompanhando a tragédia na cidade de Petrópolis. De acordo com a última atualização, Claudete, do Corpo de Bombeiros, o número de mortos chegou a 120. O IML da cidade conta com filas enormes de familiares em busca de informações. Até o momento, 57 vítimas foram identificadas. O Instituto Médico Legal já recebeu 117 vítimas. Destas, 77 são mulheres, a maioria das mortes. 40 são homens e 20 são de crianças e adolescentes. O trabalho do Corpo de Bombeiros não para na região. O trabalho de resgate ainda usa máquinas pesadas como tratores. O Corpo de Bombeiros ainda trabalha com a possibilidade de encontrar sobreviventes. No último balanço da corporação, 116 pessoas estão desaparecidas. Claudete, na quinta-feira voltou a chover forte na região. Por isso, as sirenes da Defesa Civil que informam a população da possibilidade de novos deslizamentos voltou a soar. Durante a madrugada no bairro Morro da Oficina. Essa foi uma das áreas que mais sofreram com a tragédia. Na quinta-feira à tarde foi registrado um novo deslizamento de terra no bairro 24 de Maio e o local precisou ser evacuado rapidamente. Um relato que a gente tem ouvido muito do Corpo de Bombeiros e também da Defesa Civil é a resistência de pessoas, olha só, em deixarem as suas casas. Isso aconteceu perto da Rua Tereza, um lugar tradicional de comércio de Petrópolis. Os moradores que se recusam a sair dessas áreas condenadas são instruídos a assinar um termo de que foram informados pelas autoridades sobre o risco da região. Claudete, a previsão do tempo indica que pode voltar a chover forte em Petrópolis nesta sexta-feira. Os meteorologistas dizem que o volume dessa chuva pode chegar a 45 milímetros. Vale lembrar que na terça-feira a chuva acumulada em apenas 6 horas foi de 259 milímetros. Agora há pouco, o presidente Jair Bolsonaro sobrevoou toda a região de Petrópolis. Logo mais, ele vai se reunir com autoridades para discutir um novo plano de ação para ajudar as vítimas da tragédia. Claudete, o jornalismo da Rede TV continua acompanhando todas as informações, portanto, você vai ter direto de Petrópolis e a cobertura completa você vê no Rede TV News às 9h30 da noite. Um bom dia para você. Obrigada, Giovanni. Qualquer coisa, estamos aqui ao vivo, pode chegar, não é? Espero que com notícias melhores, porque se a chuva continua, a tragédia ainda não parou por aí. E é muito triste ver essa situação. Mais uma vez, nosso carinho, nossa solidariedade a todo o povo do Rio de Janeiro, especialmente ao pessoal aí da região serrana do Rio. E agora o chefe está me chamando, nós estamos fazendo uma paella ao vivo hoje. Aí tá ele, ó. Fábio, como é que tá a nossa paella? Me conta. Então, Clau, agora a gente já deu aquela selada no frango, né? E chegou a hora da gente começar a adicionar os legumes. Então eu vou começar adicionando a nossa cebola para dar aquela refogada junto com as proteínas. E na sequência já vou colocando o pimentão e a vagem também. Então sempre que eu coloco um pouquinho dos legumes, eu coloco uma pitadinha de sal, pra gente não ter que acertar tudo no finalzinho. Certo. Certo? O que você coloca de legumes agora? Então, de legumes eu coloco a cebola, tá. Aí eu coloco vagem e eu coloco também pimentão. Você coloca alho? Alho eu coloco daqui a pouquinho, junto com um pouquinho de salsinha processada, que tá bem aqui, ó. Eu posso até colocar agora, mas ela é uma salsinha processada já com um pouquinho de alho, que também dá um sabor todo especial nesse refogado. Então, ó, coloquei a cebola, coloquei um pouquinho de sal. Agora eu vou adicionar um pouquinho de pimentão. Pode ser o vermelho, pode ser o verde, tem gente que gosta do amarelo também. Bom, hoje a gente tem todas as cores, aí é possível deixar a paella bem colorida. Exatamente. Ela serve quantas pessoas, chefe?
Então, essa panela que eu estou fazendo, ela tem 80 centímetros de diâmetro. Então, eu consigo fazer para até 50 pessoas nessa paelheira. Não vai ser o que a gente está fazendo aqui agora, porque também não precisa exagerar, mas a gente está fazendo bastante comida. Você está fazendo para quantas? Só para saber quem eu convido. Eu estou fazendo para aproximadamente 30 pessoas, hein? Porque tem mais coisas que serão colocadas agora. Nós estamos fazendo em tempo real uma paella com quem mais entende aqui em São Paulo. É um restaurante que há 23 anos e que começou com o vô, que era espanhol, e faz essa paella, ou paella valenciana, que aqui no Brasil a gente mistura os frutos do mar junto à carne de frango. Como estamos aí, chefe? Então, Cláudia, agora, como falei, eu vou colocar aquela salsinha processada com um pouquinho de alho. Tá. Já refoguei a cebola e o pimentão. E eu acho que essa dura mais em geladeira, se eu fizer em casa, né? Ah, dura, com certeza. Você pode processar. Se você deixar ela com bastante azeite, ela dura até 30 dias na geladeira, né, sem oxidar. Isso é muito bom. Bom, e aí, ó, coloquei a comigo. salsinha aqui. E agora eu vou colocar o quê? Eu vou colocar a nossa vagem e logo na sequência o tomate. O tomate, como ele tem bastante líquido, ele vai servir também pra gente soltar aquele queimadinho na panela do refogado que dá muito sabor. Então esse daí é um segredo também, a gente jogar o tomate quando você já tiver deixado pegar bastante na panela, para ele ajudar a soltar aquela casquinha, deglaciar a panela, que isso vai agregar bastante sabor na paella. Ô Fábio, quando eu fizer em casa eu também tenho que ir separando, colocando assim como você fez, liberando o centro da panela para fazer? Isso é importante? Eu faço dessa forma porque sempre o centro da paella é mais quente. Tá. Então, o que eu vou fazendo? Eu vou separando aqueles ingredientes que eu já refoguei um pouquinho para as extremidades, mas a paella, ela tem que ter fogo na panela por igual. Então, assim, nesse comecinho eu deixo o meio mais quente para fazer essa separação. Mas depois, quando eu for colocar o arroz, que eu vou mostrar, eu preciso do calor na paella por inteiro, porque eu preciso que o arroz cozinhe ao mesmo tempo na panela toda. Então, nesse comecinho é bom você ter um ponto mais quente, sim, justamente para saber onde jogar o tomate, para ele soltar mais caldo, para você conseguir deglaciar toda a panela, tá? Mas não é uma obrigação, é que eu gosto de fazer dessa forma. Tá certo. Você disse que... E você faz todos os dias, 1, 2, 3 no teu restaurante? Sim. Você faz evento também, por exemplo, vai ter um batizado, uma festa, um aniversário. É possível te chamar e você fazer, porque aí foi fácil, você montou uma mesa, colocou, nós estamos na área externa, eu estou aqui no estúdio, dá para fazer na varanda, na casa das pessoas? É totalmente possível, aliás, o nosso restaurante, ele começou dessa forma, ele começou com a gente indo fazer festas, né, de aniversário, batizado, casamento, nos locais das pessoas e com o tempo a gente foi adequando a nossa casa, então é totalmente possível, a gente faz esse tipo de serviço e é exatamente isso que você está vendo aqui, a gente monta uma mesa com os ingredientes e prepara a paella na frente de todo mundo. Então é um evento bem diferenciado, o pessoal consegue acompanhar todo o preparo, consegue tirar dúvidas, consegue dar dicas. Já peguei várias dicas, né? Exatamente. A paella é um prato sociável, né? O pessoal gosta de acompanhar o preparo. Porque já vai abrindo o apetite, dá uma fome. Verdade. Só que beber não sugiro não, né? Porque eu tô aqui com o doutor Ivan. Você vai colocar mais alguma coisa agora, não? Agora eu vou deixar refogar bem para daqui a pouco agregar o caldo, tá? Então você vai me chamando? Vou chamando. Porque olha, se você quer aprender a fazer a paella, é hoje ou nunca. Eu vou pedir para ele até dar uma retomada daqui a pouquinho e dizer como ele começou, o que ele colocou para te ajudar em casa. Olha que prato bacana você pode fazer, e você mesmo pode fazer. Essas panelas você compra facilmente aqui em São Paulo, né? Ou no centro, até em bairros hoje em dia você consegue achar em lojas que vendam panelas. E eu já volto para lá, porque, gente, hoje, 18 de fevereiro, é um dia dedicado à conscientização sobre os danos e doenças que o consumo excessivo de bebidas alcoólicas podem causar. Se você é uma pessoa que bebe demais ou se acha, poxa, às vezes eu passo do limite, preste atenção nessa entrevista. As informações são importantes. Uma pesquisa encomendada pelo Instituto Brasileiro do Fígado mostrou que 55% dos brasileiros com mais de 18 anos de idade consomem bebidas alcoólicas, sendo que 32%, ou seja, 1 em cada 3 indivíduos consomem semanalmente. Esse é assunto para o psiquiatra, fundador da comunidade Brasil contra o Alcoolismo, Dr. Ivan Barenboim.
Um prazer recebê-lo aqui, doutor Ivan. Bom Prazer é dia, meu. viu? Obrigado pelo convite. E um dia de conscientização. É comum a pessoa achar que ainda bebe socialmente e, na verdade, está se tornando alcoólatra? É bem comum, porque infelizmente o álcool é muito disseminado, né? Faz parte da nossa vida social, às vezes até da vida profissional. Então, é muito difícil para as pessoas separarem o que vamos dizer, é ok e o que é patológico ou está começando a se tornar patológico. Agora, me fala, doutor, o que é o alcoolismo? Porque se você pegar duas pessoas, por exemplo, que nunca beberam, uma vai beber e vai beber só de vez em quando, né? Não vai desenvolver aquela vontade do consumo excessivo. E porque a outra pode ser que no primeiro gole não consiga mais parar e torne-se, eu não sei, porque alguns chamam alcoólicos hoje em dia, né? Se torne não um alcoólatra, mas um alcoólico. Eu diria que ninguém vai ficar alcoolista ou alcoólico, como você falou, só porque tomou um gole uma vez. Sim, tá? mas isso não pode desenvolver o desejo dentro dele? Mas Como que isso há funciona? pessoas que têm uma tendência muito forte a Tá. desenvolver o alcoolismo. Normalmente, se você for pesquisar, existe uma história familiar. Pai, mãe, tio, tia, irmão, irmã, prima, avô, avó. Então é genético? É Em hereditário? geral, tem uma heredabilidade muito grande, tá? É muito difícil encontrar no consultório gente que tem um problema que não tem esse histórico familiar. E esse histórico, desculpa, doutor Ivan, mas esse histórico familiar pode ser distante assim, por exemplo, o avô bebia, então essa pessoa bebe. O tio e o avô bebia. Uma coisa ela que eu pode vejo beber? muito comum é o seguinte, o avô era alcoólatra, o alcoolista. E aí o filho ou a filha decide que não quer beber porque ficou traumatizado. Tá. E aí o neto dessa pessoa que era alcoólatra vira alcoólatra porque a pessoa já não teve esse contato, já não ficou com esse trauma. Entendeu? É por isso que é errado falar o vício em álcool, ou ela é viciada em álcool. Ele é doente. O alcoolismo é uma doença. É uma doença, não sei se eu diria que é errado falar que é um vício. Hoje em dia não se fala mais. Né? É uma dependência química, né? Então, por que é uma doença, como você falou? Porque existem alterações neurobiológicas, ou seja, alterações no cérebro que estão relacionadas com o alcoolismo. Então, a gente normalmente olha para o comportamento da pessoa e entende como se fosse algo, como se fosse tipo livre-arbítrio. A pessoa está decidindo agir dessa forma. Mas não é bem assim. Não é tá? verdade. O nosso livre-arbítrio, ele existe, mas ele é muitas vezes limitado por certas coisas. E uma delas é uma dependência química. Tá. Como psiquiatra, como se trata hoje a doença? Tá? Então, existem basicamente duas formas hoje conhecidas de tratamento. Tá? Existe o tratamento convencional, que é o tratamento que as pessoas conhecem mais, por exemplo, do Alcoólicos Anônimos, baseado na ideia de que você deve evitar o primeiro gole, evitar lugares, pessoas, situações que te remetam ao uso do álcool. E que faz um trabalho muito bonito, né? Sem dúvida. Porém, se percebe que esse método não é um método baseado em tratar a causa do problema. Sim. A causa do problema não é que a pessoa não tem autocontrole, não é que a pessoa ela é um vagabundo ou coisa assim, ou que ela precisa buscar a espiritualidade. Tudo isso é bom, são zero contra isso, tá? Porém, essas pessoas que têm essa dependência química, elas têm uma alteração numa rede do cérebro. Hoje em dia a gente não fala mais tanto em áreas do cérebro somente, existem redes que são ativadas ou desativadas em determinadas situações. Então, é uma alteração numa rede do cérebro chamada rede de saliência cerebral. Essa rede é composta principalmente por duas áreas, uma chamada ínsula e uma chamada sistema de recompensa cerebral. Então, quando a pessoa vê uma pista, por exemplo, um bar ou uma garrafa de álcool, o que for, aquilo ali é ativado. Quem gosta de beber, eu gosto de vinho, por exemplo. Independente da pessoa querer ou não, ela viu um filme que a pessoa esteja bebendo, ativa o cérebro. Exato. Se a pessoa bebe, ativa mais ainda, Tá. certo? Então, é por isso que quem bebe, às vezes, não tem controle, não consegue parar de beber. Exato. Essa ativação, para quem tem a disfunção, Tá. ela é patológica, ela é exagerada. E isso faz com que áreas do cérebro mais relacionadas com a nossa capacidade de autocontrole, como, por exemplo, o nosso córtex pré-frontal, não consigam frear esse comportamento. Agora, existe algum exame que comprove isso, que a pessoa tem que fazer para saber se ela tem essa alteração, não? Não existe hoje Ou normalmente quem bebe tem? Um exame que é útil na clínica, não existe, tá? Mas a gente sabe que
por pesquisas Tá. que essa área está disfuncional. Mas eu ia falar do tratamento, né? Falei do tratamento convencional. Certo. Existe um tratamento chamado método Sinclair. Esse tratamento ele é capaz de mudar essa rede de saliência. Sinclair em homenagem a um pesquisador finlandês chamado John David Sinclair, Tá. que foi quem encontrou, quem descobriu isso. Basicamente funciona da seguinte maneira: a pessoa usa um remédio que bloqueia o sistema de recompensa cerebral. Ao bloquear esse sistema, a gente ensina para o cérebro que álcool não é igual à recompensa. Então, essa saliência que é ativada, ela diminui. Né? Ativada demais, em quem tem a dependência química, ela diminui e a pessoa consegue voltar a ter controle. Então, é um método baseado num paradigma completamente diferente. Em vez de a pessoa ter que ficar só se controlando, a gente consegue atuar em pelo menos uma das causas do problema, que é essa ativação exagerada da rede de saliência. E não tem contraindicação esse remédio? A pessoa não pode ficar, desculpa, mas viciada no remédio? Que é o que eu acho que muitos têm medo. Né? Essa é uma pergunta comum. Talvez por, vamos dizer, as pessoas tenderem a agrupar todos os remédios psicotrópicos como se fossem todos iguais, né? E não são. E não, obviamente, né? Tem remédios que viciam, tem remédios que não viciam. Esse remédio, por exemplo, é impossível ele viciar. Tá. Tá? Assim, ele é o antivício. Tá. Porque ele justamente bloqueia a área do cérebro responsável pelo vício. Então, ao contrário. Certo. Agora, eu queria saber uma coisa que normalmente as pessoas reparam também. Tem gente que bebe que fica extremamente bobo quando bebe, né? Só fala besteira, fica de boa. Uns dão muita risada e outros ficam altamente agressivos. Porque o álcool mexe de forma tão diferente com quem bebe demais. Tá. Então, primeiro, vamos entender o que o álcool faz. O álcool, ele é um estimulador de receptores GABA no cérebro. O que isso faz? Isso inibe o nosso córtex pré-frontal, que é primeiro, né? Depois inibe outras áreas também, mas primeiro, córtex pré-frontal, que é a área do cérebro ligada a freio, a nossa racionalidade, capacidade de planejamento e etc. Então, assim, se a pessoa está com muita raiva guardada dentro dela, quando ela inibe esse nosso freio, ela vai expressar essa raiva. Tá. Se ela está muito feliz, ela vai expressar também. De uma maneira, muitas vezes, inadequada, que ela não faria se ela tivesse com vamos dizer, todo o cérebro dela funcionando normalmente. Isso parece que fica bem claro, que inibe mesmo, né? Porque a pessoa fica desinibida. Totalmente sem freio. É isso. Então, além desse tratamento, e eu acho que você indica, você tem uma coisa que eu achei assim, fundamental, porque vai ajudar muita gente em todo o Brasil hoje, principalmente mulheres. Gente, eu sei de histórias de mulheres que tomam álcool, até álcool em gel, quando não tem bebida dentro de casa. E uma coisa que me entristeceu muito recentemente é uma pessoa que bebe, que tem problemas sérios no seu fígado, que precisa de um transplante de fígado, se perdeu o fígado ou se machucou o seu fígado por conta da bebida, ele não vai para transplante, ele não é oferecido um transplante de fígado para essa pessoa. Primeiro, essa pessoa tem que tentar se recuperar, parar de beber, para depois ter direito ao transplante de fígado, não é? É isso mesmo. E isso não é muito comentado. Então, olha como pode ser perigoso e como é importante que você se cuide. E o doutor é fundador da Comunidade Brasil contra o Alcoolismo. O que é e qual é o trabalho dessa comunidade? Como é, doutor? Então, eu venho tratando com o método Sinclair, né, usando esse método que realmente resolve a causa, ou pelo menos uma das causas do problema, no consultório há cerca de 5 anos. E eu tenho tido um sucesso muito grande, tem funcionado muito bem com grandíssima parte dos pacientes, pelo menos 80% das pessoas respondem. Então, eu senti que era hora de eu tentar disseminar isso ao máximo, disseminar para o Brasil inteiro. E a maneira que eu encontrei de fazer isso foi basicamente fazer uma comunidade online. Então, a pessoa ela entra na comunidade, ela passa em consulta com um dos médicos que é treinado por mim, e esse médico ele vai usar o medicamento e orientar corretamente a pessoa, e ela vai fazer parte de um grupo de WhatsApp, depois tem reuniões também pelo Zoom, em que ela possa, vamos dizer, uma pessoa possa apoiar a outra, certo. E tem reuniões também comigo pelo Zoom ou por alguma outra plataforma online,
para que as pessoas possam tirar dúvidas ao longo do caminho. Tá? De qualquer lugar. De qualquer lugar do Brasil, até do mundo, né? Eu tenho pacientes de fora do Brasil, inclusive. De fora do Brasil. E faz tempo que existe? Essa comunidade eu fundei esse ano, quer dizer, finalzinho do ano passado, né? Em pouquíssimo tempo, já tem umas 50, 60 pessoas participando. Espero que a coisa vá crescendo. Que vai ajudar muita Exato. gente. Então, ó, presta atenção que esse é o endereço, tá certinho lá, né, doutor? É www.clinicaohrpsiquiatria.com, é isso? Isso, esse é o endereço da minha clínica. Tá. E E aí, lá, entrando lá, dá para caminhar? Você encontra, é só colocar Clínica Hora Psiquiatria e botar Brasil contra o Alcoolismo, que é o nome da comunidade. Você vai encontrar. Ok. Bom, nós vamos mostrar para vocês o teor de álcool em algumas bebidas. Você sabe qual é o teor de álcool de uma vodka, por exemplo? Vai saber daqui a pouquinho. Eu já encontro o doutor Ivan lá no nosso balcão, tá bom? Doutor Ivan, e deve ser muito variável o teor de álcool que cada um suporta, né? Mas se nós formos comparar aqui homens e mulheres, a mulher é mais fraca para beber. Normalmente, como se diz, o álcool sobe mais rápido num corpo feminino do que no masculino? Em média, eu diria que sim, mas depende muito de outros fatores. Por exemplo, quanto que a pessoa está acostumada a beber, se ela toma outros medicamentos, né, psicotrópicos ou não. Tá. Então, A não é só mistura homem de e mulher. remédio com o álcool é perigosa? Dependendo do remédio. Como eu falei, né? Esse remédio que eu uso, obviamente Esse não. mas eu digo assim, eu entendi. ela está acostumada a tomar um calmante, tomar um remédio para dormir, toma um remédio para alguma doença que tenha, e aí vai lá e bebe. Corta o efeito mesmo do antibiótico, do remédio? Essa é uma pergunta comum. Normalmente eu diria que não corta o efeito, Tá. salvo raras exceções, mas pode ter uma interação perigosa, por exemplo, com hipnóticos, né? Remédios benzodiazepínicos, outros remédios para dormir, anticonvulsivantes. Existem sim algumas interações que podem ser perigosas. Tá certo. Então, nós temos aqui, por curiosidade, eu acho que muita gente tem vontade de saber até, não é? Aqui, o uísque, 40% de teor alcoólico. Bastante. Bastante. A gente vê Você pensou, 40% de teor alcoólico? Agora eu não entendi aqui, preciso perguntar aí para a produção. No quê? Na garrafa? É isso? O gole? Um gole? Da dose? É muita coisa. Não é? Sim, a gente Porque vê... a pessoa não tomou uma dose de uísque. Sim, a gente vê que assim, os destilados, né, uísque, cachaça, vodka, eles costumam causar mais problemas. Não que a cerveja ou o vinho não causem, Tá. mas a gente vê que, vamos dizer, como a pessoa tem que beber uma quantidade muito menor de líquido para ficar alterada, ela às vezes bebe rapidamente e já muda completamente de comportamento, depois ela nem tem uma amnésia alcoólica, nem lembra o que fez, enfim. Pelo menos os fermentados, ela tem que beber uma quantidade maior, dá um pouco mais de tempo dela, pelo menos, se ligar e decidir se ela quer mesmo fazer aquilo ou não. Então, agora você veja que o uísque, ele tem o mesmo teor alcoólico que a cachaça. A cachaça também, por dose, 40% de álcool. Já, vamos continuar aqui para não bagunçar com os meus câmeras, né? A cerveja, 5% para 190 ml, né? De cerveja, que seria um copo de cerveja. Agora, a pessoa não toma uma, né? Não, muito raro. Não toma uma, como é que chama isso? Quem bebe tulipa? Chopp. Não. Tulipa. Ah. Tulipa. Não bebe só isso, né? Quem manguaça, manguaça muito. Hoje é sexta-feira, então, o vinho que está lá na pontinha, ele tem 40% para 140 ml. Agora, dizem que o vinho faz bem em doses reduzidas, né? Mesmo isso é controverso, né? Existem estudos... Melhor não. Assim, se você tem... O que eu aconselho é o seguinte, se você tem alguma tendência familiar, por exemplo, tem algum parente que é alcoólatra ou que você já ouviu falar, que teve problema, é melhor evitar, em geral. Mas se você não tem, se quiser fazer um uso moderado, acho ok. Eu mesmo não sou uma pessoa abstêmia, né? Eventualmente eu tomo uma taça de vinho e tal, mas sabe que eu não pode, tenho né? nenhum problema com Tá. isso, então é tranquilo. Eu não sei se eu falei, eu achei que eu falei 14, mas é 14% para 140, foi isso que eu falei. A vodka também é 40% para 50 ml. Eu não gosto de vodka. Eu acho que a vodka pega muito, e mulher gosta de vodka. E a vodka pode ser um perigo para você, viu?
qualquer uma, não é? Se tem tendência, se tem parentes. Exato. Começar a beber mais cedo. A pessoa pode acabar com o corpo? O que o alcoolismo pode fazer? Ele pode não só degenerar nosso fígado, como outros órgãos, doutor? Sim, sim. Tem relação com, né, o mais conhecido é o fígado, mas tem relação com problemas no pâncreas, pancreatite, pode afetar o cérebro, pode ter uma demência alcoólica, cânceres, né, que são relacionados com consumo exagerado de álcool. Sem dúvida, o consumo exagerado pode ser bem danoso para o corpo quase todo. Bom, então hoje é o dia de conscientização, de parar para pensar o que eu estou fazendo com o meu corpo, o que eu estou fazendo com a minha vida, quanto que eu já me prejudiquei e prejudiquei quem está ao redor. Porque não é só quem bebe o prejudicado, né? Há um envolvimento familiar, social muito grande. Conscientize-se e participe. Vamos colocar mais uma vez aí o endereço eletrônico, porque essa comunidade pode ajudar muitas mulheres e homens e jovens por esse Brasil afora. Muito obrigada por ter vindo, foi um prazer te conhecer. Obrigado a você. Ivan. Muito obrigado Beijo. a você. Bem Tchau, grande. E vamos voltar lá para nossa paella, que o chefe precisa colocar mais coisa na panela. Olá, Fábio, fala aí. Olá, então, Clau, agora a gente vai preparar a nossa paella para a entrada do arroz. Então, para isso, a gente vai colocar alguns frutos do mar. Então, eu vou colocar aqui mexilhão, que pode ser ele desconchado e meia concha. Eu coloco um pouquinho dos dois. Aí eu vou colocar também um pouquinho de camarão já limpinho, que vai ficar misturado. Então, pensa que tudo isso aqui que eu estou colocando, ele vai ficar misturado com o arroz. E vou colocar também um pouquinho de lula, tá? Então, assim, os ingredientes, esses são os que a gente coloca, mas aqui a pessoa pode usar a imaginação. Se gostar de algum outro ingrediente, algum fruto do mar que gosta de misturar junto com o arroz, aí não tem uma regra aqui. E aí, depois que a gente fez isso, quando eu falo que a gente vai preparar ele para a entrada do arroz, é que agora eu vou colocar um caldo. Tá. Então, esse aqui é um caldo que a gente preparou, um caldo de camarão. Segura o caldo aí pra gente ver um pouquinho como Claro. você fez o caldo de camarão. E até mesmo antes de falar isso pra mim, dá uma repassada, chefe, que eu prometi aqui, pra quem chegou agora pra Rede TV, de como fazer uma paella em casa. Dá uma repassada pra gente, por favor. Vamos lá. Então, o processo, por enquanto, foi o seguinte. A gente, numa panela específica de paella, a gente adicionou azeite e selou, né, fritou bem as carnes de frango. Eu uso coxa e sobrecoxa já desossada, que são as partes mais saborosas do frango. Depois que a gente selou bem essas carnes, a gente adicionou alguns legumes. Então foram cebola, pimentão, na sequência a gente colocou vagem e o tomate. O tomate também servindo para a gente soltar aquele queimadinho do fundo da panela. Coloquei também aquele que a gente chama de temperinho, que é uma salsinha já triturada com um pouquinho de alho. E aí a gente deixou refogar bem. E agora chegou nesse momento que a gente vai preparar essa paella para receber o arroz. Então eu coloco alguns frutos do mar que vão ficar misturados, né, no arroz, que a gente vai querer que ele fique misturado no arroz. E agora eu vou acrescentar um caldo de camarão que a gente preparou, refogando bem casca e cabeça de camarão com alguns legumes. Então cebola, cenoura, salsão, frita bem, adiciona bastante água. Gente. E aí a gente deixa reduzir bastante. Então é um caldo bem concentrado. Né, que eu vou colocar aqui. Tem sal? Não, eu não coloco sal, porque depois eu vou acertar o sal na paella, tá? Tá. Se você colocar muito sal no caldo, depois você corre o risco de salgar sem querer o seu prato. Então eu sempre aconselho fazer o caldo sem sal e depois corrigir o sal no prato. E para você que está chegando agora, o Fábio Benedetti explicou que o arroz, eu até mostrei no início do programa, ele já tem cor de açafrão. É um arroz, eu achei muito interessante isso, que eles desenvolveram. Hoje, o restaurante dele prepara esse arroz. Veja aí, ó, tá vendo a cor dele? Já e a pessoa pode ter em casa e comprar só a quantidade necessária para uma paella, não é, chefe? Exatamente, né? Porque corre sempre aquele problema, quando você vai fazer uma paella em casa, você vai comprar açafrão, páprica, e aí acaba sobrando na sua casa e você não faz uma paella sempre, né? Não é toda semana, todo mês que você faz. Então, para você também economizar, comprar já o ingrediente e também para não sobrar na sua casa, a gente desenvolveu esse arroz, que aí você compra já na quantidade que você vai fazer, já ele já está na proporção certa, vai dar aquela corzinha e o sabor característico da paella com açafrão original espanhol, tá? Não é aquele açafrão da terra, não. A gente usou açafrão original.
Tá, tem um sabor diferente, né? Exatamente. Você coloca o arroz agora, Fábio? Então, o que eu vou fazer? Agora eu vou complementar isso daqui com um pouquinho de água, porque o caldo tá bem concentrado, então eu vou colocar um pouquinho mais de água. Ah, o arroz ainda vem com a receita, você viu? Exatamente. Legal, né? E aí a gente vai acertando o sal aqui e eu já vou colocar o arroz. Essa água é quente que você jogou aí? Você pode colocar quente para adiantar esse tempo aqui de fervura da água, tá? Espero que a nossa esteja quente. A nossa tá morninha, tá ótima. Ah, bom, porque eu prometi... Olha, você prometeu, aliás, nem fui eu não, hein? Você prometeu que para em tempo real, até o final do programa, estaria pronta pra gente experimentar essa paella. Vai estar. Agora o que a gente vai fazer? Só vou esperar ela pegar a fervura aqui. Vou acertar o sal. E aí eu te chamo pra te mostrar colocando o arroz, pode ser? Ok. E agora, gente, vamos lá pra Santana? Vamos ver como é esse festival do torresmo sextou? E como toda sexta-feira pede um petisco muito gostoso. Todo mundo gosta, eu acho, o brasileiro gosta de ponta a ponta de torresmo, é o torresminho, que dessa vez é preparado num festival, numa praça pública, no bairro de Santana, onde está a nossa repórter, a Karina Batista. Olá, Karina. Olha, tá de touquinho e tudo, bom dia. Seja bem-vinda. Bom dia, Claudete. Bom dia a todo mundo de casa. Você viu só meu look? Que bonitinho, Tá bonitinho, tá lindo. Por que eu tô com a touquinha? Porque a gente tá dentro da barraca, que é o Leitão de Gravata, que é uma das mais tradicionais aqui dessa feira. Essa feira é a primeira vez que está acontecendo no bairro de Santana, mas ela já teve em outros bairros e outras cidades de São Paulo também. Ó, a gente tá aqui com a Águida, ela vai fazer um torresmo pra vocês. Enquanto isso, a gente vai... Eu tentei, né? Tirar. Pode mostrar aqui, Dilcinho, pra gente. Esse torresmo, ele é pré-cozido já, tá? E ele tem um tempero especial aqui do chefe. E ele é maravilhoso. Olha só, Claudete, Karina, que coisa mais linda. Karina. Só que aqui, nessa... Karina. Oi, Clau. Faz um favor pra mim, traz o telefone. Claudete. Traz o telefone aí do Adam, que é um querido amigo. Ele não morre mais, viu? Não tem esse ditado que diz? Porque agora há pouco eu estava falando com o diretor do programa sobre fazer outros pratos lá. E o Adam, ele viaja o Brasil todo com Leitão de Gravata, fazendo pratos para 2.000 pessoas. É muito legal, manda um beijo para ele. É isso mesmo. O Adam, ele está em outro evento, né? Até a moça aqui, a Águida, comentou com a gente. Ele vai chegar mais tarde, então, infelizmente, a gente não vai conseguir conversar com ele. Mas só nessa barraca aqui também, Claudete, tem outras coisas. Tem galinhada mineira, tem arroz carreteiro, tem o feijão tropeiro, tem linguiça de rolo. Na feira, também tem muita coisa acontecendo. Além de ter 30 barracas, né? Então, tem hambúrguer artesanal, tem costela de chão, tem churrasco, tem sobremesas também, tem doce mineiro, né? Como que você falou aí. Então, tem muita coisa legal acontecendo dentro desse evento. O evento, ele começa meio-dia, então a gente está vendo todos os preparativos aqui e vai até às 10 horas da noite. Terá música ao vivo, muita coisa legal e é um evento bem voltado para a família. A estimativa é que tem cerca de 5.000 pessoas passam nesse evento durante esses 3 dias. Ô, Karina, pera um pouquinho. Eu queria 2 coisas. Que você passasse o endereço certinho para o nosso público, né? E outra coisa, entrevista aquela moça lá. Pergunta para ela sobre como faz para o pessoal em casa poder fazer esse torresmo. Porque eu vi que é uma tira da barriga, né? Do porco. E ela cozinha, pré-cozinha, é isso? Isso. É isso mesmo. Ó, o endereço é na Praça Heróis da Força Expedicionária Brasileira. É um pouquinho difícil, um trava-língua aqui. Força Expedicionária é uma praça bem Brasileira. conhecida aqui na região. Isso, bem conhecida aqui na região de Santana. E eu vou perguntar aqui para... Como é seu nome? A Stephanie. A Claudete perguntou como que a pessoa... Lógico que não vai ficar igual do chefe Adam, né? Que é super tradicional. Mas como ela pode preparar um torresmo em casa e ficar gostoso, parecido, não igual, né? Mas parecido com o que vende aqui. Então, só fritar bem, né? O óleo bem quente. E deixar a pururuca bem crocante desse jeito aqui, ó. Mas ela pré-cozinha? Vai ficar maravilhoso. Vocês pré-cozinham, né? Isso, ela é pré-cozida, congelada também, para chegar aqui fresquinha pra gente poder fritar para vocês. E como todo
segredo, né? Como eu já tentei tirar aqui, né? Para saber qual que é o tempero deles, mas eles não contam. O segredo é tempero. Quem sabe o chefe Adam pode contar um dia aí no programa, né, Clau? Olha, o Adam é muito meu amigo, ele vai ter que contar. Fala pra e aí, ela... ó... que eu estou convidando o Adam para vir aqui para a gente cozinhar do lado de fora e eu prometo para o público que a gente conta como fazer esse torresmo. Agora, Karina, uma última informação, eu posso ir até essa praça, né? E aí em Santana, que é muito conhecida mesmo, é da Força Expedicionária Brasileira, Sim. a FEB. Essa praça é conhecida assim no bairro de Santana. E comprar isso, ele como FEB, pré-cozido. isso. Comprar o torresmo pré-cozido e fritá-lo em casa, é possível? O visitante, ele pode comprar o torresmo pré-cozido e fritar em casa ou ele compra prontinho assim? Compra frito, aí ele pode levar ele inteiro ou cortado. Mas ele já leva fritinho, fresquinho. E aí a pessoa, ela pode escolher, Clau, ou ela pode levar inteira assim e cortar em casa, né, como a gente acabou de mostrar, ou ele já pode levar desse jeitinho aqui, ó, que ele fica como uma porçãozinha, que é o que a gente vai experimentar assim que acabar esse link, que a gente tá morrendo de vontade. Ai, meu Deus. É muito melhor ser repórter do que apresentadora. Porque numa dessas, a apresentadora fica, ó... E ela vai comer o torresminho. Um beijo, Karina. Obrigada. E vamos de panela para panela. E panela grande, que você viu lá também, não é? Nós vamos falar agora da nossa paella, que acabou de... Eu acho lindo isso, né? Ela enfeitiçou a lente da nossa câmera com essa fumacinha que eu acho mais importante em televisão, que faz comida de verdade ao vivo. E agora, chefe? Então, agora é o momento crucial. A gente deixou ferver, eu acertei o sal e agora é hora de colocar o nosso arroz. Então, ó, só para você saber, você não precisa saber exatamente a quantidade de arroz que vai. Então, uma técnica que a gente tem é o seguinte, se você colocar o arroz no diâmetro da panela, até ele passar o caldo, mais ou menos uns 2 dedinhos acima, tá. Não importa o tamanho da panela, nem a quantidade de caldo que você colocar, você sempre vai acertar a quantidade de arroz que você vai precisar. Exatamente, é uma forma de você calcular. Então, mas como que eu calculo assim, quanto que vai nessa... Você atravessou a panela, mas assim, a espessura? Na verdade é o seguinte, eu faço um canal aqui com o arroz, e assim que ele passar o caldo, 2 dedinhos está pronto. Porque assim, não importa o tamanho da panela, nem quanto você colocou de caldo. Então agora, qual que é o lance? Agora a gente colocou o arroz, eu vou espalhar e agora vou fazer a decoração com os frutos do mar em cima. Então vou colocar lagostim, camarão e mexilhão e daqui a pouco, quando você voltar para cá, ela já vai estar quase prontinha para você experimentar. Nossa, olha, ele vai puxando agora. Eu vou espalhando o arroz. Essa dica que você deu é muito importante. Só mesmo quem começou a fazer paella aos 16, aprendeu com o avô, o Pepe. Hoje mantém, o Fábio, um restaurante que existe há 23 anos, que era a casa deles, aqui no bairro do Ipiranga. E qual o horário de funcionamento lá, Fábio? Me conta. Então, hoje a gente já funciona de terça a domingo, almoço e jantar. Só fecha de segunda. Todos os outros dias a gente funciona. E também, Cláudia, tem uma informação que é legal da gente falar, que a gente também tem o delivery. Então, se você vê essa panelinha que eu tenho aqui do lado, essa daqui é uma panela que a gente serve no delivery. Então, você pode pedir em casa. Você tinha comentado de comprar a panela? Olha essa dica. A gente manda a paella que a gente faz no delivery na própria panela. E aí você já pode ficar com a panela para você depois praticar em casa. Nossa, que legal! Essa é uma informação legal. Adorei a ideia. Tá vendo? E ela é bem grandinha, que eu tive lá fora, depois eu vou chegar pertinho dela pra você ter uma noção. Então tá bom, querido, daqui a pouco a gente volta aí, tá bom? Legal, daqui a pouco ela vai estar decoradinha pra você já. Tá legal, daqui a pouco eu vou lá pra fora pra gente checar isso lá pertinho. Agora eu quero dizer que o Rede TV Plus chegou com tudo em 2022. Gente, mais de R$1.200.000, muita gente já ganhou, hein? Tablets, smartphones, aqueles relógios de pulso digital, última geração, tem churrasqueira elétrica, tem caixa de som, aspirador robô, tudo isso para deixar o seu dia a dia mais prático. Aos sábados, você vai concorrer a uma incrível Smart TV de 70 polegadas. Aos domingos, a sua chance de faturar R$25.000 em dinheiro é enorme. Aí você gasta do jeito que você quiser. Agora, fala sério, gastar não é problema, né? O problema é ter. Também não é mais problema. Porque você vai apontar a câmera do seu celular
para este QR Code aqui na tela perto de mim e ele vai te levar direto para o WhatsApp do Rede TV Plus. Lá você vai realizar a sua assinatura. Gente, só ganha quem participa. Ai, eu não tenho sorte. Se falar assim, você tem que acreditar. Para acontecer coisas na tua vida, você tem que acreditar. Vai acontecer, vou ganhar. Eu creio, eu tenho fé. E ganha. Então vem cá, ó, porque no Dia das Mães você vai ver aqui na tela um carro maravilhoso, é uma BMW X1, linda, 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 vale mais de 250 mil e essa vai ser sorteada no Dia das Mães. Aí fala, essa vai ser minha e faça a sua assinatura agora. Rede TV Plus, o mundo de prêmios esperando a sua participação, ok? E agora, gente, nós vamos contar uma história. Hoje nós vamos contar a história da Karen. O álcool já destruiu muitas e muitas famílias espalhadas pelo mundo. E é um sofrimento imenso para quem bebe, um sofrimento imenso para quem acompanha isso de perto, não é? Eu imagino que tenha sido assim com a Karen. Te chamo de Nunes ou Sonda? Sonda. Sonda. Karen, muito obrigada por ter vindo aqui ao nosso programa. Eu acho que quando a gente fala de um assunto, mas mostra um exemplo, conta uma história, isso pode ajudar muito mais as pessoas. E é isso que a gente quer, que hoje seja um dia novo na tua vida, sabe? Abrir horizontes. Porque se a gente mudar, através da TV, a vida de uma única só pessoa, e eu, graças a Deus, consegui já fazer isso ao longo dos anos, essa é a maior recompensa. Não tem dinheiro, não tem nada que recompense você ajudar alguém através da tela da TV. E vai acontecer isso no nosso programa, eu tenho certeza hoje. Ela é fisioterapeuta e, infelizmente, passou pelo alcoolismo, né? Passei. Quando começou isso, Karen? Começou, na verdade, por influência até na família, né? Então, meu pai, ele bebia e tinha outros vícios. E aí eu tinha o álcool como algo repugnante na minha vida. Mas é quando eu fiz 18 anos e entrei na faculdade, eu queria de alguma forma chamar a atenção que eu precisava, né, que eu não tinha, e queria machucar ele de alguma forma, né, para tentar me vingar de todo o machucado que ele já tinha feito comigo. Mas o seu pai era daquele alcoólico ou alcoolista que bebia e ficava bravo, batia nas pessoas, ficava valente, ou ele ficava fanfarrão? Ele ficava, na verdade, ausente. Tá. Então, não era agressivo, ele não tinha atitudes agressivas, nem batia na gente. Mas sumia. Exatamente. Então, ele bebia, brigava e aí ele saía de casa. Batia os carros, então ele acabava destruindo a nossa família também, né? Certo. E você cresceu, você tem irmãos? Quantos? Eu tenho uma irmã mais velha. Vocês cresceram com isso. Na faculdade, você começou a beber para atingir seu pai? Não só para atingir ele, mas numa tentativa de chamar atenção. Tá. Então, eu tinha... Hoje você tem consciência, mas na época não. Na época não tinha. Então, numa tentativa de chamar atenção, querer aproveitar a vida, eu tentava preencher algo usando outras ferramentas, né? Então, não só através da bebida, mas eu me envolvia com muitos homens, até mulheres, droga, na tentativa de preencher algo que eu não conseguia preencher. Porque uma coisa puxa a outra. E você viu aqui que eu entrevistei o médico, o psiquiatra, e isso é unânime, é conhecido, que quando você tem um parente, mesmo que distante, um tio, avô, que bebia exageradamente, que era um alcoólatra ou alcoolista, a sua chance de desenvolver essa doença é muito maior. Então, para você foi assim. Foi um start, né? Eu tinha influência dentro de casa. A gente está vendo algumas imagens aí, né? Isso daí eram as festas da faculdade que eu participava e assim, eu não tinha filtro nenhum, né? Então mostrou ali o teor alcoólico, né, de algumas bebidas. Eu era nas mais pesadas, então tequila, uísque, porque eu realmente queria, com pouco, já sair daquela minha realidade e entrar naquele mundo que todo mundo era feliz. Que eu via felicidade, que todo mundo ria. Essa felicidade, entre aspas. Ilusória. Ilusória. Ilusória, porque... E você chegou ao fundo do poço, você acha? Cheguei. Eu cheguei. Qual foi o fundo do seu poço? O fundo do meu poço, ele veio através de um relacionamento frustrado. E ali eu vi que tudo que eu tinha feito atrás, né, tanta bebida, quanto droga, quanto chamar atenção, quanto relacionamentos, nada daquilo tinha preenchido o que eu sentia que era aquele vazio.
E a tua mãe, hein? Porque ela já havia sofrido com o teu pai. A tua irmã também bebia, não? A minha irmã, ela bebeu por um período, né? Mas eu fiz muito pior do que minha irmã. E isso entristeceu demais minha mãe. A sua mãe, com certeza. Exato. Tua mãe é viva? É. Graças a Deus, qual é o nome dela? Alzenira. Alzenira, é uma tristeza, né? Porque eu imagino, conviver com um homem que bebe já não é fácil, não é nada fácil. Agora, se o filho bebe, aí é pior ainda, né? Você sabe que a esposa de um prefeito, que eu não vou contar quem, aqui de São Paulo, ela disse que esse prefeito aqui da nossa cidade, ele bebia tanto que o coração dela acelerava e ela ficava altamente nervosa quando sabia que ele estava para chegar. Porque é assim que fica a mulher que tem um marido que bebe, né? Porque não sabia se... E ele era agressivo. Não sabia se ia chegar agressivo, não sabia se ia jogar as coisas todas para casa. E essa mulher de um prefeito aqui da cidade, sofreu muito com isso. Então eu imagino a tua mãe sofrendo com o teu pai e com você, né? Exato. Mas eu fazia tudo escondido. Então, ela não desconfiava, porque quando eu realmente... Você voltava para casa só quando estava bem? Eu nem voltava para casa, eu dormia na casa de outras pessoas. Sim, eu sei. Aí você só aparecia na tua casa quando você estava limpa. Bem, exatamente. E aí ela não desconfiava, né? Ela sabia que eu bebia, mas ela não... Que fosse tanto. Exato. Quando eu contei, aí foi o fundo do poço. Se prejudicou fisicamente, Karen? Já caí, já me machuquei, já assim, não sabia o que eu estava fazendo e me contaram, né, o que eu estava fazendo. Você tinha que idade? Entre 18 e 22 anos. Foi o período que você bebeu? Foi. E como que você saiu desse fundo do poço? Eu saí desse fundo do poço quando eu conheci o Templo de Salomão e a fé, né? Então, através da fé... Mas como foi, assim, esse despertar da fé em você? Porque eu acho que todo mundo que bebe, quando está consciente, é lógico que se arrepende, né? Das coisas que fez. Aí, eu acho que pesa muito isso, não pesa? Sim, o despertar da fé em mim, depois dessa frustração no relacionamento, de toda a vida que eu tinha, me gerou pensamentos de suicídio. Então, eu vi que eu estava chegando, assim, no limite da minha vida e que não tinha outra alternativa, né? Eu já tinha tentado muitas coisas, ser feliz através de muitas ferramentas, de muitas atitudes, mas eu nunca tinha tentado exercer a fé em Deus. Tá. Então, através... Você tinha uma religião antes? Sim. Tá. Tinha uma religião... Mas não era praticante? Não era praticante, nunca fui, e aí eu resolvi praticar. Exatamente essa é a palavra, né? Eu saí da teoria e comecei a praticar. E não foi ninguém que te levou ao templo, você quis ir, assim? Foi um convite da minha irmã. Ah, tá. Alguém te puxou pela mão. Sim. Isso que eu queria saber, porque esse apoio é muito importante, né? Fala que um dia vai entrar na cabeça, pega pela mão, leva, mostra, e isso pode mudar. Porque a fé é cada um de nós, né? Eu acho que tem. É que às vezes ela fica muito frágil, muito escondida dentro da gente. Ela acaba ficando fraca, né? Pela a nossa falta, a nossa incredulidade, a nossa fé acaba ficando fraca. E como foi, hein, Karen, quando você chegou lá? O que aconteceu? Eu fui me tornando uma pessoa feliz, né? Então, dia após dia, conforme eu escutava a palavra, conforme eu fui recebendo e fui abrindo a minha mente para praticar, né, o que é dito, aí eu comecei a me enxergar novamente e nasceu uma nova pessoa. Nasceu uma nova Karen. Faz isso? Fazem 2 anos. 2 anos? 2 anos. Você nunca mais deixou de ir, lógico, né? Nunca mais deixei de ir. A tua salvação. E o que os seus amigos da época da faculdade, aqueles que conviveram com aquela Karen, né? Que enchia a cara, que aprontava todas, o que eles dizem hoje? Que é uma nova pessoa. Você já levou alguém, já puxou alguém pela mão? Já puxei sim. Já puxei e levei, ó. Vou te mostrar algo que melhorou minha vida. E aí muitos deles falam, né, tem um brilho diferente em você que não dá para explicar, um brilho que vem lá de dentro. E é esse o brilho que a gente quer passar para as pessoas, algo que começa lá dentro e exala no exterior. Olha, Karen, não precisa nem falar, porque você nem imagina, porque não tem um espelho aqui na tua frente, como teu olho está brilhando. Como o que você está dizendo é verdade absoluta para você e te salvou mesmo. Porque quando você fala, você se transforma, sabia? É uma outra Karen que eu estou vendo aqui. Uma contando a história e uma contando como saiu disso. E se a Karen conseguiu, você consegue, não é? Isso que é legal falar. Você consegue. Então, se você é uma mulher que está perdida aí no alcoolismo, ou uma filha, ou um filho,
Você não merece isso, é muito sofrimento. São tantas as doenças que o alcoolismo faz com que você desenvolva. É tão triste essa vida e a vida é tão linda. É um presente tão bonito de Deus que a gente tem que aproveitar e valorizar, não é? Eu adorei te conhecer. Exatamente. Um grande beijo, viu? Vem cá me beijar de verdade. Muito obrigada por ter vindo. Ele, como é que tá aí, chefe? Aí, Cláudia, já coloquei aqui agora os frutos do mar, eles estão servindo como uma tampa O que do você arroz. colocou aí? Me conta, então. Eu coloquei aqui, depois que eu espalhei o arroz, eu coloquei lagostim, que Tá. são esses bichinhos lindos, maravilhosos. Coloquei camarão, coloquei mexilhão, vongole e um pouquinho de ervilha para dar essa corzinha. E agora só tá esperando o último toque aqui, finalizar, secar um pouquinho mais para servir a paella. Tá quase pronto. Nossa, mas você colocou isso daí e nem me avisou, né? Agora eu vou ter que ir lá fora, conferir de perto e vou fazer isso logo após o intervalo, pra te contar tudinho. Agora, se eu fosse você, ia lá no restaurante dele comer, né? Dá menos trabalho e fica mais barato, eu já volto. Olha, parabéns pro nosso chefe aqui, porque ele falou que ia fazer no tempo do programa e terminou até antes, hein? Agora me diga, aponte aqui pra mim o que você colocou, que foi a única coisa que eu não vi, que é mais uma... É lógico que é gostoso, né? Mas é uma decoração também. É uma decoração, mas assim, depois que eu espalhei o arroz, então eu coloquei na sequência. Mas os você esperou o lagostins. arroz quase cozinhar, ficar macio? Logo na sequência eu já coloquei, porque eles vão servir de tampa pro arroz também. Tá. Então, eu coloquei o lagostim, que são esses bichinhos aqui, os camarões, né, lagostim e camarão, aí coloquei os mexilhões, os mariscos, os vongoles, né, que são esses branquinhos, e joguei um pouquinho de ervilha por cima. Mas aí E você pode frango colocar... que você pôs no começo? O frango, ele tá aqui, ó, se você ver, ele tá misturado no arroz, então você vê os pedaços de frango. Então a paella, o segredo da paella é todo esse arroz com aquele gosto do caldo e de todos os legumes que ficaram refogando. E você não tampa, né? Não precisa. Não é necessário, se a gente vai servir agora, então você não precisa tampar, por quê? Porque os frutos do mar acabaram de cozinhar com esse vapor e ela tá prontinha. Agora, se você vai servir daqui a pouquinho, aí você pode estampar para ela guardar um pouquinho. Me fala onde você fica lá no Ipiranga, endereço. O restaurante fica na Rua Bom Pastor, 1660. É muito conhecida no Ipiranga. Super conhecida no Ipiranga. 1660 no Ipiranga. Bom, se você tiver vontade, pode comer lá. Se você quiser, pode fazer em casa, ele pode fazer na tua casa. Antes de você me servir aqui, porque ela tá pronta, né? Aliás, tá quente aqui e o cheiro invadiu toda a Rede TV, não é, pessoal? Nossa, tá um cheiro de comida boa, comida gostosa. Os seus vizinhos vão ficar, ó, com vontade. Antes disso, vamos sugerir um passeio? Vamos. Você conhece o Sampa Sky aqui em São Paulo? Não conheço, não. É muito legal. Eu não sei se eu teria coragem. Será que você teria? Vamos ver. A Karina Batista mostra. Bom dia, Claudete. Bom dia ao pessoal de casa. Vocês já imaginaram flutuar a 150 metros do chão? Aqui no Sampa Sky você pode ter essa experiência e gritar a frase que todo mundo fala: Mano do céu! Localizado no Mirante do Vale, edifício mais alto no centro de São Paulo. O ponto turístico mais instagramável de SP conta com um espaço de 700 metros quadrados e a melhor vista da cidade. O projeto dos decks, desenvolvido especialmente para o Sampa Sky, tem em sua base 4 camadas de vidros e 3 camadas de PVB estrutural, garantindo resistência de mais de 30 toneladas com total segurança. O local tem 2 decks de vidros, no qual os visitantes conseguem ter a sensação de estar flutuando pela cidade de São Paulo. Agora nós vamos entrar aqui no deck sul, no qual você tem a vista maravilhosa do Vale do Anhangabaú aqui atrás. Olha, estou com uma mãe e uma filha de Mato Grosso do Sul que vieram passear aqui no Sampa Sky. A Mariana é super corajosa, né, Mariana? Você ficou com medo? Nada? Nada não. E você, Marcela, como foi a sensação? Você estava falando pra mim aqui, né, que você achou que ia ter medo. Eu achei que ia ter medo, mas chegando lá a sensação é indescritível, realmente, ter São Paulo literalmente aos seus pés é muito bom, muito gostoso, vale a pena. Agora, Cláudia, eu estou com a Cristina, que ela é aqui de São Paulo, e conta um pouquinho pra gente como foi a experiência de flutuar por São Paulo. Olha, foi uma experiência maravilhosa, a vista é linda,
Dá para perceber que eu tô tremendo? Mas vale muito a pena. Clau, depois da visita nos decks, para alguns agonizante, para outros só alegria, o visitante também pode usufruir daqui de toda a estrutura que tem no Sampa Sky. As visitas são de terça a sexta, das 9 horas da manhã até as 18h30. No sábado e domingo tem um horário diferenciado. Para você conhecer aqui, é só fazer a sua reserva pelo site www.simpla.com.br e também ter essa experiência maravilhosa de flutuar por São Paulo. É com você, Clau. Ai, você teria coragem? Tem um friozinho na barriga, né? Eu sou medroso. E se aquele vidro quebra? Não quebra, mas... Eu sou medroso. Eu também sou medrosa. Eu não gosto muito de altura, não. Eu acho que eu prefiro ir no Ipiranga comigo. É melhor, mais garantido. Me conta um pouquinho, ô Fábio, o que mais vocês fazem lá, assim? Você disse que paella tem todos os dias, 2, 3 por dia. Nos fins de semana tem até mais, né? Sim. A gente tem um restaurante espanhol, né? Tá. Conhecido pelas paellas, mas a gente faz E quais diversos são os pratos espanhóis Então você mais também conhecidos? tem, por exemplo, uma fideuá, que é como se fosse uma paella, mas feita com macarrão, que é bem interessante também de fazer. Tá. A gente tem todas as entradas, a gente tem o ramon, que é aquele presunto cru, curado da Nossa, Espanha. aquilo tá caro, hein? É caríssimo. É uma iguaria, realmente. É uma iguaria, é muito caro. Mas a gente tem tortilhas, que são aquelas fritadas de batata, são maravilhosas. Bem gostoso, e os petiscos, né? Camarão, ou a lula doré, aquele calamares fritos. Ai, a culinária delícia. espanhola é um deleite. Menino, que tá dando muita vontade. Bom, Vamos? me sirva aí você vai falando mais uma vez. Deixa eu lembrar, eu falei que eu vim aqui e ia ficar próxima a esse prato para que vocês tivessem ideia, né? Então, olha, acho que perto... Posso pegar? Nossa, tá Fica à quente vontade. também. Tá tudo Acabei quente. de fazer. Nossa, ela pesa. Quanto tem aqui de peso? Essa daí você tem quase 6 quilos de comida, Então é dá bastante. para você ter uma ideia, acho que próxima a mim, que é ser delivery e você fica com a panela. Aí nessa panela não dá para fazer só isso, dá para fazer muita coisa, né? Muita dá coisa. para fazer um bacalhau gostoso, dá para fazer uma moqueca gostosa. Então quando você pede, essa é a valenciana também. Essa é a valenciana, Você essa só é a nossa faz valenciana tradicional. lá ou você faz Não, a outros gente também tipos? tem a marineira, que a gente chama, Como que que é é somente de frutos do mar. Então a gente, tá. ao invés do frango, a gente usa o peixe e aí também usa bastante diversos frutos do mar, já desconchados, também aí é um pouquinho mais requintada, mas é opcional. Se serve aí que eu vou te esperar. Vamos ver se eu pra vou, gente saborear vou experimentar junto. pelo menos. E se a pessoa quiser ir lá e, eu quero o arroz, eu quero esse arroz já com açafrão, que é melhor tal, também é possível. Também a gente comercializa lá e já existem alguns mercados que vendem também. E a gente comercializa também pelo delivery, a pessoa pode pedir e a gente entrega em casa. Nossa, tá muito quente para dar uma garfada aqui no ar. Ai, mas tá irresistível. Gente, um grande beijo, um excelente final de semana. Tá servido? É gostoso? Vou te contar, viu? Tá bom demais. Obrigada, chefe. Obrigado a você, saúde. Vem aí o João Kleber.